Prezados ouvintes, dando sequência à nossa série de episódios com a participação de convidados super especiais, receberemos no programa de hoje o ex-secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorantes, que, junto ao deputado Luiz Paulo, abordará importantes questões relacionadas às políticas públicas de saúde e à organização da nossa sociedade no pós-pandemia de Covid-19. Como você já sabe, sua participação é sempre muito importante. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21, e o número 9951 45678. DDD 21 e o número é 9951 45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana começando. Como vai? Bom dia, Pablo. Eu acho aqui absolutamente oportuna. Nós temos aqui como convidado no nosso podcast o ex-secretário de Saúde do município da capital e médico da Fiocruz, pesquisador, o Daniel Sorantes, porque já começa aí a gente ouvir nos noticiários e ver nos jornais alguns repiques de Covid. E esse será uma das questões centrais do nosso debate. A saúde pública, de uma maneira geral, e esse episódio do Covid, né, que, aliás, não acabou, continua de forma latente. Bom dia, secretário Daniel Sorantes. É um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Luiz Paulo. É uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. É um prazer muito grande a gente poder debater um pouquinho desses temas super importantes que estão no nosso dia a dia. E a Covid-19 é isso mesmo, ela não acabou e muito dificilmente ela vai acabar tão cedo. Então, o que segura a gente hoje, o que mantém a gente hoje protegido é a alta cobertura vacinal. Se essa cobertura baixar, a gente vai começar a ter sérios problemas pela frente. Perfeito. Bom, vamos dar início ao nosso programa. Deputado Luiz Paulo, eu queria que o senhor iniciasse o programa de hoje falando um pouco sobre como foi encarar, do ponto de vista do parlamento, do ponto de vista da política no parlamento fluminense, a Covid-19, atravessar por aquele período mais duro da Covid-19, como foi do ponto de vista do parlamento encarar esse período? Olha, Pablo, sintetizar 2 anos em 3 minutos não é tarefa fácil. Eu diria que em 14 de março de 2020 foi decretada a calamidade pública na saúde pública devido ao coronavírus. Os primeiros 15 dias, mesmo com essa calamidade pública, o parlamento continuou a funcionar presencialmente. Depois, isto foi radicalizado, né, para o trabalho remoto. E essa é uma experiência ímpar, né? O parlamento ter sessões, né, das suas rotinas, terça, quarta e quinta, com a pauta eletrônica e com os debates pela internet, com toda essa parafernália nova para a gente, né? Esses sistemas que cabem 100, 200 pessoas falando simultaneamente, mas deu uma grande efetividade ao parlamento. Foi uma experiência que eu acho muito positiva. Não se deixou de produzir nesse período. E, logo em seguida, nós tivemos 1 ano inteiro, Pablo, para temas projetos de lei só relacionados à Covid-19. Foi 1 ano inteiro, praticamente não vinha em pauta nada que não fosse isso. E ainda tivemos, no período da Covid, né, que fazer um impeachment de um governador. Então, não é pouca experiência para período de Covid. Perfeito, deputado. Eu queria só assinalar, Pablo, assinalar pois não. questão. E, neste período,
2 parlamentares, entre 70, morreram de Covid. Essa, sem dúvida, mais da metade do parlamento teve Covid. sem dúvida, uma nota lamentável, né, os óbitos dos parlamentares. Mas, secretário, o senhor esteve na linha de frente do combate à Covid-19 nessa experiência na Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouquinho, eu sei que são muitas experiências e não é fácil resumir, com certeza, mas conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência, como foi encarar esse período também à frente da Secretaria, na linha de frente do combate à Covid, e quais as principais dificuldades que o senhor encontrou no caminho. Ô, Pablo, em 2020, eu estava na Fundação Oswaldo Cruz, uma parceria com a Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, implantando um programa de residência lá. E logo no início de 2020, eu fiz uma live com os médicos, está até na minha rede social isso, uma live com os médicos italianos, Luiz Paulo. E os médicos italianos, naquela live, elas fizeram uma recomendação para mim e para todos aqui no Brasil, não montar nenhum tipo de estrutura temporária para alta complexidade. E a gente que tem mais experiência no combate a epidemias, eu trabalhei na epidemia de H1N1, na gripe suína, eu era subsecretário, trabalhei na epidemia de dengue, de zika, de chikungunya, a gente nunca tinha feito estruturas temporárias. E eu lembro que, logo no início, eu dei uma entrevista para o Estúdio I na Globo News e recomendei que as pessoas utilizassem máscara, e fui rechaçado ali, e o próprio ministro da época reclamou muito da minha entrevista, e também que a gente utilizasse estruturas já existentes, como o Instituto Nacional de Traumatortopedia, estruturas já existentes para o cuidado ao Covid de alta complexidade. Na época, a gente teve uma reunião, fomos consultados pelo secretário de Estado, que até acabou preso, e recomendamos a ele não abrir um hospital de campanha. A Secretaria Municipal, a mesma coisa. E quando o Luiz Paulo me conta desse período do impeachment e tudo, eu fico muito impressionado como os governos ignoraram todas as evidências científicas e fizeram coisas absurdas durante a pandemia. Montar uma tenda para fazer alta complexidade não fazia o menor sentido, sendo que tinha leitos hospitalares para utilizar. Como a gente podia, na Fiocruz, atuar com mais liberdade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente montou polos de testagem lá e reforçamos as estruturas hospitalares existentes. No ano 2020, a mortalidade no Mato Grosso do Sul foi infinitamente menor do que a mortalidade na cidade do Rio de Janeiro. Errar e cometer atitudes erradas durante a pandemia até é possível, mas ignorar completamente as evidências científicas para tomar decisão causa muito dano e prejudica muito a população. E se não fosse uma atuação firme da LERJ, de alguns deputados da LERJ, dificilmente a gente ia ter superado essa situação que a gente vive hoje, né? Então, Luiz Paulo, já aproveito aí para agradecer a sua atuação. Eu admirei muito aí os seus discursos e as suas falas nesse período. A gente acompanhava sempre aqui pela Fiocruz. Em 2021, o prefeito Eduardo Paes, quando assume, me convida de novo para assumir a posição de secretário municipal de saúde da cidade do Rio, né? Perfeito, secretário. Agora, deputado Luiz Paulo, o secretário Daniel, já na saudação inicial, falou da importância da vacinação para frear o avanço da Covid. E hoje a gente tem visto, para além da Covid, muitas outras doenças que antes estavam erradicadas, retornando, voltando a aparecer. E isso se deve também à queda na busca por outros imunizantes. A cobertura vacinal tem reduzido. O papel do Estado deve ser sempre seguir investindo em informação e no conhecimento sobre a importância das vacinas, não é mesmo, deputado? Ô, Pablo, veja só. O Soranges abordou com muita qualificação essa questão do uso de máscaras e da vacina. Nós tivemos uma campanha sistemática
vinda do governo federal e de algumas parcelas da sociedade, né, contra a vacina. Isto retardou o processo de vacinação, quando o Brasil já tinha uma vasta experiência de que vacinar para determinadas doenças endêmicas é a única solução possível. Era vanguarda, inclusive, se comparado com outros países, principalmente da Europa. Então, teve esse ponto negativo, que prejudicou muita gente, e levou a milhares de óbitos. De outro lado, esse embate valorizou sobremaneira a ciência. Eu acho que hoje parte da população despertou para a importância da ciência, mesmo ela sendo negada por autoridades federais. Eu acho que esse foi o lado positivo. Mas evidencia-se que essa campanha de vacinação, como qualquer campanha de vacinação, tem que ser precedida de campanhas de esclarecimento, de divulgação das datas, daquilo que pode ser evitado, porque são as campanhas que convencem a população a aderir. E essas campanhas não ocorreram. A rede pública, a nossa rede do SUS, tão importante na luta contra a pandemia, né, ela se voltou inteiramente para o SUS. Né? Por via de consequências, outras doenças ganharam mais corpo. Né? Então, o papel do Estado, né, primeiro, é o Estado, né, que a gente sempre discute, tem que ter o seu tamanho necessário. E esse tamanho necessário não pode abrir mão da educação, da saúde e da segurança pública. Porque um Estado que abre mão das campanhas de vacinação está fazendo um pacto com a doença e não com a saúde. Então vai ser Secretaria de Cuidar das Doenças? Não, a Secretaria de Saúde trabalha na prevenção e na possibilidade de cura. Então, a função do Estado é exatamente divulgar as campanhas, intensificar as campanhas e vacinar, 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 no mais amplo leque das vacinas existentes. Eu, uma vez, encontrei o Sorães, fora aqui do ambiente da nossa conversa, e disse para ele que eu já tinha tomado a 4ª dose. E se tiver 5ª, 6ª ou 7ª, eu também tomo. Já tinha tomado a vacina da gripe, descobriu nesse período uma nova vacina, Sorães, que é bom para as pessoas acima de 60 anos ou 50, que é a vacina contra a herpes. Então, sabe, vacina é profilaxia, vacina é evitar a doença. É isso. E o Brasil tem uma experiência positiva, histórica, em relação à vacina, né, que precisa ser sempre relembrada e reforçada. Mas, secretário Daniel Sorães, o Rio de Janeiro tem também algumas experiências positivas no atendimento básico à saúde. Acho que as equipes de saúde da família são um exemplo positivo, né, nesse atendimento básico. Como que a gente pode fazer para ampliar essa rede, garantir assistência de qualidade na ponta e reduzir o peso nos hospitais de grande complexidade? Pablo, é isso. Todo o sistema de saúde, como o Luiz Paulo falou, precisa se preocupar com a prevenção. E algumas coisas são essenciais para a gente ter um sistema de saúde eficiente e que dê retorno para a população. Quando a gente compara sistemas de saúde desenvolvidos no mundo, a gente vê que os melhores sistemas de saúde são pautados por uma saúde da família muito forte. Porque ali no seio da família que você faz as principais vacinas, é ali no seio da família que você faz o acompanhamento do hipertenso, do diabético, das crianças no primeiro ano de vida, que você faz o planejamento familiar. Hoje, se a gente pensar que 30% das mulheres na nossa cidade, quando têm filhos, têm uma gestação indesejada, que não queriam ter aquele filho naquele momento. É muita coisa. Quando a gente vai olhar os nossos indicadores hoje, a gente tinha doenças que já tinham sido
totalmente erradicadas, como o sarampo. A gente já está indo no Brasil para 680 casos de sarampo esse ano. É a nossa próxima epidemia, se a gente não cuidar. A gente está vendo, em Minas Gerais, 6 casos de raiva humana em investigação. Então, ter um saúde da família forte é muito importante. E o que é ter saúde da família forte? É você ter uma equipe de referência para o seu cuidado dentro do sistema de saúde. E que essa equipe saiba quem são os pacientes sob a sua responsabilidade. Então, um bom sistema de saúde é aquele sistema de saúde onde eu sei quais são os meus pacientes do qual eu sou responsável e se algum deles interrompeu o tratamento de tuberculose, por exemplo, eu possa perceber isso na minha lista e ir atrás dele, alertar ele para se cuidar. Então, o Brasil tem essa estratégia de ampliar o saúde da família desde 1996. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro é um dos piores estados da federação em cobertura de saúde da família. Poucos são os municípios que investiram nisso. Se a gente for olhar a Baixada Fluminense, a cobertura é baixíssima. Mesquita é uma exceção, inaugurando uma série de clínicas de família, está chegando a 100% de cobertura de saúde da família. Mas a realidade do nosso estado é muito dura, ainda é muito difícil. Perfeito, a gente tem muito a avançar, então, nesse campo ainda. Olha, deputado Luiz Paulo, o senhor foi um dos principais articuladores do plano de cargos dos servidores da saúde estadual. É fundamental que, além da melhoria na infraestrutura, os profissionais que trabalham na área da saúde também sejam valorizados e tenham boas condições de trabalho, não é isso, deputado? Ô, Pablo, eu tenho uma luta histórica dentro do Parlamento Fluminense, desde o governo Sérgio Cabral, em relação à implantação dos programas de organizações sociais. Eu dizia naquela época, eu me lembro do discurso, quando votei contra o projeto de lei, eu dizia que organizações sociais aqui no Rio poderia se transformar em uma organização social entre amigos. E o tempo mostrou que isso aconteceu. É só ver o histórico deste governo, em que o próprio secretário de Saúde foi preso. Este é o registro. O registro seguinte, você sabe bem, Paulo, que precedeu quase concomitantemente a CPI, a gente participou de uma comissão especial para exatamente investigar e avaliar a saúde pública e os investimentos da Secretaria de Saúde no Estado como um todo no período da Covid. E esse levantamento foi avassalador. Inclusive, o Sorões acabou de mencionar, o hospital de campanha estruturada no Maracanã, entre outros, né? Foi um dinheiro jogado fora, feriu todos os princípios licitatórios, que jamais se poderia uma organização social construir um hospital de campanha, porque não é firma de engenharia, além, né, de toda a corrupção que ali teve embutida. Olha, então, dentro dessa ótica, o Estado do Rio de Janeiro, estou falando da Secretaria de Saúde do Estado, o plano de cargos e salários não era revisto há 30 anos. Os salários eram vis. O salário de um estatutário versus de um funcionário da organização social podia ser 3, 4, até 5 vezes menor. Bom, então, a nossa luta é que tem que ter um quadro profissional, né, que possa deixar legado, transmitir conhecimento, né, que tenha boa remuneração, ou uma remuneração justa, e que tenha qualificação. Essa é a nossa ótica. Sabemos que não se consegue isso da noite para o dia, há que ter uma transição. Por isso, aprovamos uma emenda numa lei estadual que tratava da questão específica da saúde,
que o Estado não poderia mais contratar a organização social a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso nós aprovamos em 21, para dar tempo de chamar para o concurso público, a vaga à vontade, né? Não está nas amarras do regime de recuperação fiscal, para a gente viver um outro momento, porque também não há transferência de legado nenhum na área da Secretaria de Saúde do Estado. Eu estou falando especificamente do Estado. E como pode ter política pública de saúde, Pablo, se em 4 anos de governo que não se completou, eu já perdi a conta, mas possivelmente já foram mais de 5 secretários de Estado de Saúde. Que continuidade, que programa pode existir dessa forma? Então, nós temos uma visão muito crítica, mas, ao mesmo tempo, queremos apontar essa direção. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, já que a próxima pergunta é para o Sorães, e vai ser uma pergunta sobre o futuro da saúde no nosso estado do Rio de Janeiro, no Brasil, eu queria colocar para ele 2 questões que, às vezes, me demandam. E olha que eu sou, Sorães, engenheiro, mas sou deputado. A primeira é o risco dessa varíola do macaco chegar até aqui e se a vacina contra a varíola, que existe, que milhares e milhares de brasileiros já tomaram, poderá resistir a essa varíola do macaco. E a segunda, e aí a nível do município, na gestão do prefeito Eduardo Paes, qual a possibilidade do município ter essa vacina da Pfizer para aplicar em crianças, se eu não me engano, de idade superior a 5 anos, visto que nas escolas, nas creches, etc., tem sido um dos focos de propagação da Covid-19, evidentemente, porque essa população não tem vacina nenhuma. Secretário, pode adentrar aí as questões do deputado Luiz Paulo. Ô, Pablo, primeiro, cara, que eu admiro muito o Luiz Paulo falando, assim, é impressionante como tem conhecimento acumulado e é sempre uma aula. Hoje a gente tem uma situação do sistema de saúde muito crítica. Nosso sistema encolhe a cada dia, nossos principais hospitais de referência gradativamente estão morrendo. Se a gente olha o Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, é triste de ver a situação que acontece lá. O número de profissionais cai a cada dia, a estrutura física se deteriora. Quando a gente atravessa para o outro lado ali da Maré e olha Bom Sucesso, o Hospital Geral de Bom Sucesso também pegou fogo, uma situação bastante crítica. A saúde municipal teve 4 anos muito difíceis na gestão do prefeito anterior, perdendo profissionais, e a gente precisa de um outro modelo que permita que a gente possa voltar a avançar com o Sistema Único de Saúde. É necessário que a gente tenha mais investimento no nosso sistema. Hoje o Brasil é um dos países que menos investe em saúde, comparativamente com os nossos parceiros aqui da América Latina, comparativamente com os países mais desenvolvidos. A gente investe menos de 10% do que a gente arrecada. Os planos de carreira dos federais, do Estado, felizmente, a LERJ conseguiu avançar, mas do município do Rio de Janeiro, ainda é algo que precisa acontecer. Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes tem um compromisso de implantar o plano de carreira para os servidores. Já está no nosso planejamento a implantação desse plano. Então, a Prefeitura do Rio vai avançar. Aqui na Fiocruz, a gente tem muita dificuldade hoje de avançar no nosso plano de carreira. Também o governo federal não discute isso e cada vez mais reduz a possibilidade de discussão do funcionalismo na rede federal.
Então, a situação não tá nada simples aí para o sistema como um todo. Em relação à varíola, Luiz Paulo, essa é algo que também vai chegar aqui. A gente não vai achar que a gente vai estar imune. Vários países recebendo. A última safra de vacinação para varíola foi em 79. Então, quem nasceu depois de 79 não se vacinou. E a gente tem uma grande população aí descoberta com a vacina para varíola. Felizmente, é uma doença que é de fácil controle, é de fácil proteção. E é uma vacina muito simples também, foi uma das primeiras vacinas produzidas em larga escala. Então, ela é muito simples, muito fácil de ser produzida. No momento, não tem necessidade da gente fazer uma cobertura vacinal em massa, mas se a gente tiver caso acontecendo por aqui, pode ser que isso seja necessário. A gente tem um problema adicional, que é um problema do nosso complexo industrial da saúde. A gente depende dos outros países para produzir vacinas e os principais insumos médicos que a gente tem hoje. Então, essa dependência pode gerar muitos problemas para o futuro, para outras vacinas, mas no caso da varíola isso poderia ser um problema imediato, que a gente não consegue produzir essa vacina aqui no Brasil sem depender de insumos internacionais. Então, se de fato tiver uma epidemia mundial, uma pandemia de varíola, a gente vai ter dificuldade de proteger a nossa população, igual aconteceu com a Covid-19. Felizmente, a gente ainda tem uma cobertura em uma parte da população para varíola, e é uma doença de muito mais fácil controle. Então, eu tenho certeza que vai aparecer alguns casos aqui no Brasil brevemente, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer bloqueio e controle deles facilmente. Perfeito, secretário. A saúde pública é um assunto inesgotável, né? Então, infelizmente, a gente precisa chegar ao final do nosso programa, mas já deixar aqui aberto, né, o convite para que a gente retome esse assunto e venha discutir outros temas ligados à saúde pública. Então, eu passo agora para que o senhor possa fazer a sua saudação final, já agradecendo aqui em nome de toda a equipe do podcast RJ em Debate, em nome do mandato do deputado Luiz Paulo, a sua participação no nosso programa, que eu tenho certeza que os ouvintes gostaram muito, foi muito proveitoso esse bate-papo. Pablo, Luiz Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já te acompanho há muito tempo, Luiz Paulo, e sou um grande admirador do seu trabalho. E para mim é uma honra muito grande poder partilhar um pouquinho do meu tempo com vocês aqui no podcast. Um abraço. Deputado Luiz Paulo, sua saudação final. Bom, eu tive o imenso prazer de receber aqui no nosso podcast RJ Debate o doutor Daniel Sorange, nosso ex-secretário de Saúde do município da capital, que dedica a sua vida à saúde pública, visto que é um pesquisador da Fiocruz. E também é um excelente gestor na área da saúde pública. Acho que o podcast é importante para que a gente possa mostrar de uma forma mais clara para os nossos ouvintes, né, um diagnóstico do que ocorre e as possibilidades futuras de saída. Então, eu queria agradecer muito ao Daniel Sorange e já deixar aqui feito o convite, né, que pelo menos uma vez por mês possamos realizar um podcast. Agradecendo aqui a todos os nossos ouvintes que acompanharam o programa de hoje, encaminho agora para o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai exatamente para um drama que nós estamos vivendo, que são as doenças transmissíveis. O Covid-19, mas também sarampo, né, gripe,
entre outras. E o que a gente verifica? A baixa aderência da população às campanhas de vacinação. Vacinar é fundamental para evitar as doenças contagiosas. E já está demonstrado que a Covid-19 tem um aliado para ela se desenvolver, é não vacinar. Então, tem que se agir exatamente ao sentido contrário. Buscar a vacinação e, nos transportes públicos, em ambientes fechados, usar máscaras, que a transmissão da Covid-19 voltou a estar ascendente. A bola dentro de hoje vai para todos aqueles que nos apoiaram com muita intensidade na luta pela regulamentação da lei de nossa autoria, que permite o parcelamento do IPVA sem juros. É a lei que criou o programa Recupera IPVA. Essa lei é boa para o cidadão porque vai botar o seu IPVA em dia, sem juros, sem mora. E é bom para os cofres do Estado, porque vai arrecadar mais. Certamente que todo o esforço feito para que o governador aprovasse as duas leis e a regulamentasse vai ter seu efeito positivo. E, principalmente, porque nós conseguimos fazer com que a data limite para que o cidadão aderisse ao programa Recupera IPVA, o parcelamento do IPVA, se estendesse até 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro do corrente ano.